Questão 6 da seção 1.1 do capítulo 1. Nesta seção discutimos os exemplos de funções cotidianas. Então aqui ele deu 3 exemplos e pediu aqui também 3 novos exemplos de funções cotidianas que possam ser descritas verbalmente. E o que você pode dizer sobre o domínio e a imagem de cada uma dessas funções, se possível, esboça um gráfico para cada uma delas. Então, aqui estão os 3 exemplos que eu escolhi. Primeiro eu tenho que descrever a função verbalmente. Então, o volume de combustível de um carro, o volume de combustível no tanque de um carro durante uma viagem. Então, eu tenho que esboçar o domínio, a imagem, vou pedir aqui domínio e a imagem, e esboçar um gráfico. Então, o domínio, ele pode ser amplo, mas todo elemento do domínio tem que ser usado na função. Não pode ter um elemento do domínio sobrando. Então, assim, como o meu domínio é o tempo, então vai ser em função do tempo, vai ter um deslocamento, esse deslocamento vai consumir o combustível e você vai ser consumido ao longo do tempo. Então, eu coloquei os números reais. Então, para qualquer tempo que eu escolher, eu vou ter uma correspondência em um volume de combustível. Aqui eu poderia limitar, não escolher o tempo negativo. Mas eu também posso pensar que a parte negativa do tempo seria simplesmente uma contagem anterior ao eu iniciar essa viagem, por exemplo. Então, também pode existir uma correspondência, mas eu posso restringir, eu posso mudar isso aqui, escrever que é os números reais positivos. Mas isso daqui não é um problema. Eu posso simplesmente pensar que essa é a primeira viagem do carro. Nesse caso, ele nunca foi usado antes. Então, nesse caso, todo o tempo, antes daqui, o valor da função seria zero. Seria um valor constante igual a zero, que nunca teve combustível ali dentro. Então, quando eu for criar uma função, eu tenho que pensar em tudo isso. O que eu não posso ter é um valor, um domínio, em que tem elementos sobrando lá dentro. E tem elementos que não sejam usados pela função. Aqui, como eu já deixei bem claro, qualquer valor de R vai ser usado. Vai ter alguma correspondência. Então, agora vamos falar da imagem. Eu descrevi a imagem da seguinte forma. A imagem é um conjunto. Eu escrevi o conjunto por meio de uma lei de formação aqui. Então, diz que a imagem é dada pelos elementos, pelos V. Eu coloquei V minúsculo. Pertencente aos reais. Tal que, é assim que lê esse tipo de notação. V pertence aos reais. Tal que o V está entre 0 e o Vzão. Com Vzão sendo o volume total do tanque de combustível. Então, existe um valor máximo e um valor mínimo para essa imagem. A imagem só vai ser tão grande quanto o domínio se a própria correspondência, a própria função permitir isso. Ela fizer uma relação em que pegue um elemento do domínio e leve para uma imagem que seja um conjunto maior. Mas essa questão de comparação do tamanho conjunto, de cardinalidade, é feita em outro momento. Aqui no caso do capítulo 1 desse livro, é usado como uma revisão, assim, um pré-cálculo. Então, essa discussão de cardinalidade de conjunto é uma coisa precária nessa parte do livro, mas não é um grande problema para seguir na disciplina. Então, a imagem é essa, com V, e eu já vou explicar aqui como eu fiz o gráfico. Com V sendo o volume total do tanque de combustível. Então, aqui no tempo zero, que começou contado aqui, a origem, o carro estava com o tanque totalmente cheio, com Vzão, o volume total do tanque. Então, foi iniciada a viagem e o volume foi caindo. Quando chegou aqui nesse tempo, que deu um salto aqui na função, esse salto aqui é permitido. Não tem nada aqui que quebre a regra que transforma essa relação em uma função. Então, aqui no T, a única correspondência é esse valor aqui de cima, porque aqui é aberto e aqui é fechado.
O que aconteceu aqui foi um abastecimento. Então, durante um tempo anterior, tinha pouco combustível, foi abastecido e agora o volume aumentou. E aqui, como ficou constante, significa que o carro não estava gastando o combustível. Então, o carro estava parado. Então, ao longo do tempo, o valor desse volume aqui de combustível ficou constante. Depois aqui novamente, o carro se deslocou até que o combustível acabou. Quando ele chegou em um posto de combustível, depois colocou o volume máximo e andou mais um pouco. E aqui acabou a viagem. Então pronto, isso daqui é um gráfico de uma função cotidiana, que é o volume de combustível no tanque de um carro durante uma viagem. E por isso que a imagem está limitada entre 0 e Vzão, porque não tem como ter menos de 0 litros no tanque de combustível e não tem como ter mais do que a capacidade máxima. Então a imagem é o conjunto que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de definir. Agora eu vou passar mais rápido pelas próximas funções, porque essa daqui eu queria explicar melhor mesmo, sobre domínio da imagem. A segunda função que eu escolhi foi o crescimento de uma pessoa ao longo do tempo. Da mesma forma, se eu começar a tratar o domínio como um conjunto dos números reais, eu vou ter que perguntar qual era o tamanho dessa pessoa em um tempo negativo. Mas aqui eu estou falando do crescimento de uma pessoa ao longo do tempo. Então ela nem existia num tempo negativo. Então, aqui não tem uma pessoa com menos 3 anos. Então nesse caso, realmente, eu não tenho como usar o domínio da função como um dos números reais, todos. Então eu preciso fazer uma limitação. Eu até posso usar o zero, porque o tempo zero vai ser o instante do nascimento dessa pessoa. Então aqui eu vou usar só os reais positivos. Na verdade eu vou escrever reais não negativos, porque não precisa só os reais positivos, pode ser o zero também. E também eu preciso de uma limitação máxima, porque uma hora essa pessoa vai morrer, vai passar uma certa quantidade de tempo, essa pessoa não vai mais existir, então não vai mais ter uma altura associada. Então eu posso montar o domínio com essa mesma notação, dizendo que o tempo t pertence aos reais, tais que o t vai ficar entre o valor mínimo e o máximo. O mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser a quantidade de tempo que essa pessoa vai viver, vai existir. Mas para não fazer isso, eu vou considerar aqui, já que eu estou criando a função, que após a morte dessa pessoa, ela vai continuar com essa altura, de alguma forma. Então aí eu não preciso mais fazer essa limitação superior. Mas isso porque eu estou criando a função. Eu tenho que olhar para a aplicação que eu vou dar para essa função, para ver se isso faz sentido. Se eu tenho a liberdade realmente de deixar o domínio ser uma limitação superior. Se eu tiver que colocar essa limitação, aí eu posso fazer, escrever dessa forma, escrever o tempo aqui no meio entre dois valores extremos. Então, no meu caso aqui, eu escolho aceitar que, a partir do momento que uma pessoa morre, passa o tempo e ela continua com a altura constante. Isso tudo eu estou fazendo porque a questão pediu para a gente criar as funções. Então, nós temos que colocar nossas regras aqui. A imagem, no caso, vai ser o conjunto de todos os pontos que vão ser associados com a altura dessa pessoa. E não tem como alguma pessoa ter uma altura negativa. Na verdade, não tem nem como ela ter uma altura zero, porque no instante do nascimento, a pessoa já nasce com uma altura positiva, e essa vai ser a mínima. Então vai ser daí para mais, até uma altura máxima, em que vai ser a altura da fase adulta da pessoa. Então, a imagem vai ser aqui no eixo vertical, o H pertencente aos reais. Então, eu posso argumentar que qualquer valor da imagem vai ser nos números reais. Com essa limitação vai ser possível. Por exemplo, uma hora essa pessoa vai ter a raiz quadrada de 2 metros. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Começa com 1,41
prossegue. Acontece que em algum momento da vida essa pessoa vai ter menos de 1,40 m, em outro momento vai ter mais de 1,41 m, mais de 1,42 m. Então, eu posso olhar isso e considerar, apesar de que eu não consiga medir, em algum momento ela passou por esse número irracional também. Então, fazendo esse tipo de consideração, que eu vou fazer em todas as funções aqui, eu vou deixando bem claro onde eu estou trabalhando. Então, vai ser limitado com H1 sendo a altura de nascimento e H2 a altura máxima, a altura da fase adulta. Então, agora eu não vou ter mais uma reta. Como eu tinha aqui vários segmentos de reta, que eu iria gastando ao mesmo tempo. Agora aqui, no tempo t igual a 0, essa pessoa já começa com H1, que é a altura de nascimento. E à medida que o tempo passa aqui, ela cresce rápido. E aqui perto, assim, já 18, 19, 20, 21 anos, cresce mais devagar porque já está quase na altura máxima. Aqui aos 21 anos coloquei já que atinge a altura máxima. Então essa daqui é uma assíntota. E a função se aproximou da assíntota, agora vai ficar aqui. Então essa é a segunda função que eu escolhi. A terceira... Deixa eu ver se ele pediu 3 mesmo. Deu 3 novos exemplos. A terceira, eu escolhi uma função bem mais fácil para ver que também é uma função. Pode ser, não precisa ser toda difícil. Então, a quantidade de estrelas no sistema solar ao longo do tempo. Agora, eu só preciso fazer essa função. Então, o domínio, novamente, né, que vai ser ao longo do tempo, vai ser o conjunto de números reais. No caso de uma pessoa, não fazia sentido perguntar qual era a altura dela 3 anos antes dela nascer. Mas aqui sim faz sentido perguntar num tempo negativo, no caso dessa função, porque eu não estou iniciando a... Eu não identifiquei onde eu iniciei o cronômetro aqui da contagem, a partir do 0. Se eu tiver um excesso de preciosismo, eu vou ter que limitar também R para o passado, porque o sistema solar não sempre existiu. Teve um início. E não vai existir para sempre. Então eu teria que fazer algumas limitações no R, mas aí, dependendo de onde eu queira usar essa função, pode ser válido tratar desse jeito. Por isso que eu vou manter assim. Então, qual é a quantidade de estrelas com o passar do tempo no sistema solar? É só uma, só o Sol. Então, é uma função constante igual a 1. Então, essa daqui é a terceira função. Então, eu dei exemplo de 3 funções cotidianas, falei sobre o domínio, a imagem de cada uma e esbocei os gráficos. Então, sendo feito isso, tem vários exemplos que podem ser usados. A questão fica completamente resolvida.